Quantas vezes você já fez algo aconselhado por alguém e já se arrependeu? Ou quantas vezes você ouviu um conselho e falou: isso é furada, não vou fazer isso de jeito nenhum. A minha mãe sempre me dizia assim: filho, você não é todo mundo e você não tem que ouvir todo mundo e nem fazer o que todo mundo diz. Mas eu confesso que eu já agi por um conselho de alguém e pelo contrário, até hoje eu agradeço a Zenaide pelo conselho que ela me deu. E se você me segue lá no Instagram, você viu que nos meus stories eu falei sobre essa história, só que hoje eu vou dar o contexto para você, porque toda frase fora de contexto, ela vira pretexto para fazer qualquer coisa ruim. E eu não quero que você faça nada ruim, porque você sabe, se você seguir qualquer conselho, as consequências é para sua vida. Mas deixa eu contar aqui a história. Sempre tive um sonho de ser jogador de futebol e dos meus 15 até os meus 18 anos eu acreditava que eu ia conseguir ainda. Ia meter a cara no futebol, ia conseguir. Participei de escolinha de futebol lá na minha cidade. Eu fiz uma semana de treinamento que o ex-patrão da minha mãe pagou pra mim lá no Brasiliense, mas não passei. Whatever. Só que quando eu comecei a trabalhar, dos 18 até os 22 para 23, que a Zenaide entrou lá na padaria, o meu sonho tinha acabado, porque eu não fui ser jogador de futebol, então eu meio que perdi, né? E não tava mais tendo amor pela vida nem nada. E daí eu trabalhava na padaria e fazia minhas coisas, ia pra igreja do mesmo jeito, ia pro grupo de oração e tudo mais. Mas eu sentia que eu não tava vivendo bem aquilo, entendeu? Mas eu não vivia aleatoriamente, tá? Em algumas baladas, vou falar a verdade, em algumas festinhas. Mas quando eu tava nas festas, eu sentia que não era aquilo que eu queria. E o fato foi assim, que quando eu comecei naquela leve depressão, assim. Não sei se a Zenaide percebeu, mas ela falou assim: vamos começar a ler a Bíblia, porque eu vejo que você gosta de ler e tudo mais. E vamos começar a ler a Bíblia na hora do café. Então a gente sempre tirava a mesma hora de janta, no mesmo tempo. E a gente sentava lá no refeitório para comer e para rezar, para orar e para ler a Bíblia. A gente sempre rezava, lia a Bíblia e conversava. Ouvia ela as minhas histórias, eu ouvia as histórias dela. E assim a gente teve a intimidade. A gente buscou ter intimidade e viramos amigos. Aí teve uma vez que ela veio e me perguntou isso. Que mudou, eu vou te falar, mudou a forma de eu olhar pra vida. Porque ela me perguntou: Carlos, você não tem sonhos? Na hora eu falei assim: peraí que eu tenho. Me dá 2 dias que eu te respondo. Mas eu via que eu não tinha sonho. Eu via que eu não sonhava mais com nada. Tipo, pra mim, eu ficaria na padaria, compraria um apartamento daqui a uns tempos, encontraria uma esposa, tinha meus filhos e acabou. Não tinha um desejo de mais nada, porque eu tinha perdido o desejo quando eu deixei de ser jogador de futebol. Quando eu parei. Eu parei e não parei, né? Porque eu parei e continuei jogando amador, mas eu jogava também quarta-feira com os colegas da padaria, mas nada profissional. Então aquilo me abateu e eu fiquei, tipo, na deprê mesmo. E quando ela falou isso, eu falei: nossa, verdade, não sonho mais, não tenho sonho. E daí começou a vir aqueles pensamentos lá da minha infância, quando eu falava: caraca, mas eu tinha vontade de conhecer o mundo, eu tinha vontade de fazer várias coisas, e agora, por causa que eu não fui jogador de futebol, eu depositei toda uma expectativa aqui e deixei de sonhar. E daí a Zenaide falou isso pra mim, só que não satisfeita. Eu falei: me dá 2 dias que eu vou te responder. Depois dos 2 dias, eu fui pra responder ela. Ela falou: entendi, tá, ela me trouxe lá. Olha, eu sei que você falou que gosta de viajar, você é comunicativo, tá? Gosta de explicar, gosta de cuidar das pessoas, isso é bom e isso faz bem com a profissão de comissário. Eu falei: comissário, Zenaide? Eu nunca andei de avião, nunca tinha vontade de entrar no avião. Mas ela falou assim: não, mas se encaixa, porque olha, imagina, Carlos, você vai poder ficar de morar num local, depois ir para outro local, outro país, quem sabe, né? Você vai ficar viajando e conhecendo novas pessoas e tratando as pessoas, porque você sabe aconselhar, você tem bons conselhos. Eu falei assim: eu tenho bons conselhos pra mim, porque eu primeiramente tento me aconselhar pra não fazer coisas ruins, não fazer coisas que eu tome uma consequência maior no futuro, entendeu? Então eu me previno e me precavi pra isso. Mas Provérbios 13, de 13 até o 25, vai dizer o seguinte: que quem menospreza a palavra se perderá, e quem respeita o preceito será recompensado. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida,
para libertar-se dos laços da morte. Por que do laço da morte? Porque eu tava entrando numa pré-depressão. Eu não tinha mais sonho, não tinha ambição, não tinha nada. E ouvir as pessoas certas vai também te fazer a chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. E lá, o bom entendimento procura favor. O caminho dos pérfidos, porém, é escambroso. Todo homem prudente age com discernimento. Por quê? Porque logamente ela me perguntou, me deu um conselho e me mostrou o mapa. Ela me mostrou aonde era a escola de comissário e aonde que eu poderia dar entrada e início das aulas e poderia começar a sonhar de novo. E cara, eu tenho só que agradecer a ela muito todos os dias que posso, converso com ela no Instagram e sempre falo muito obrigado. Me fez a pergunta, mudou minha vida. E você ter sonhos é muito bom, mas você pôr eles no plano prático é melhor ainda. E saber ouvir as pessoas certas é muito bom. E eu vou te dar algumas dicas de como você vai ouvir uma pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer ouvir pessoas que não têm resultado nenhum. A gente quer ouvir pessoas que nunca construíram nada e quer construir a partir de algo que ela nem sabe ainda. A primeira dica é essa. Se a pessoa tem a proximidade contigo. Porque se a pessoa tem a proximidade contigo, ela vai saber das mesmas coisas que você gosta, dos mesmos anseios que você tem. Se você é próximo da pessoa e essa pessoa também é próxima de Deus, já dá um duplo check, que vocês dois estão conectados na fonte, estão alinhados no mesmo discernimento e estão querendo buscar as mesmas coisas. Se alguém te deu um conselho, você olha bem pra cara dela e olha pra atitude dela. Você vê se condiz. E depois você faz uma pergunta. Tá, mas como você faria? Sempre faz essa pergunta pra ela. Porque daí você já vai ter, principalmente conselho, mas o plano que ela acha que tá na cabeça dela, ela acha que pode ser bom pra você. Porque na hora que você fazer isso, você vai ver, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu penso, então isso não vai ser bom pra mim. E a terceira, sempre avaliar a pessoa com os resultados dela. Se ela também demonstra resultado naquilo que ela faz. Porque se ela quiser te dar um conselho sem resultado, coloca essa frase na sua cabeça. Não aceita a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Ela não construiu aquilo que ela tá falando pra você fazer, não faça. E ela acha que é pra você fazer e você vê que não é pra você fazer no seu coração, não faça. E lá no Provérbios 14 também vai dizer a seguinte coisa, que é: a sabedoria do prudente está no cuidado do seu procedimento. Cuidar do seu procedimento para você poder entender o que você quer e qual que vai ser os conselhos que você vai aceitar. Porque você ser prudente com as pessoas na hora de avaliar uma amizade, na hora de avaliar um relacionamento, faz toda a diferença. De Provérbios 22, que diz assim, olha: um projeto malogra por falta de deliberação. O projeto ele não dá certo se não tiver um entendimento, uma decisão, se não tiver uma construção de conjuntos, de analisar a estrutura, analisar onde está o ponto, a área, tudo mais. O projeto não dá certo se não tiver essa análise. Depois fala assim: consegue bom êxito com muitos conselheiros. Por quê? Consegue bom êxito com muitos conselheiros. Só que agora você já entendeu de quem que você vai receber conselhos. Então são esses muitos conselheiros que você vai começar a buscar agora, que você vai ter bom êxito. Então tem que sempre entender isso. Bons conselhos, bons conselheiros, mas saber quem que você vai ouvir o conselho.